Eu estou tentando nas últimas semanas relembrar a nossa comunidade de algumas coisas, e principalmente aqueles que se dizem discípulos de Jesus, tá? De coisas que são importantes na nossa caminhada com Jesus, que a gente não pode abrir mão. Há alguns anos já, eu particularmente tenho participado de um movimento de pastores de várias denominações que tem como objetivo instigar, movimentar, provocar o nascimento de igrejas que sejam caracterizadas primeiro pela integridade para com a mensagem do Evangelho e depois pela relevância dessa mensagem para a cultura de hoje, cultura contemporânea. Quando a gente fala em integridade do Evangelho, é o ensino todo do Evangelho, é sem manipular as coisas, é sem omitir nada, é um compromisso que a gente tem de ensinar o Evangelho com integridade, com a palavra, mesmo aquelas coisas que incomodam a gente, ou mesmo aquelas coisas que não são tão bem aceitas no mundo secular, a gente está pronto para ensinar nesse sentido. Mas também a gente quer ensinar com relevância para a cultura contemporânea, porque é fácil talvez a gente pregar o Evangelho, tem muitas igrejas que pregam inclusive o Evangelho, mas estão desconectadas do meio que elas estão pregando, estão desconectadas da cultura para onde elas estão ministrando. E aí elas não estão conseguindo escutar as perguntas que as pessoas estão fazendo, e aí a mensagem não faz sentido. E quando você, através do Evangelho, através das Escrituras, através da Palavra de Deus, você não responde às perguntas que as pessoas estão fazendo, a mensagem que você prega muitas vezes ela fica sem sentido, e óbvio que ela não vai ser abraçada. Por outro lado, tem outras igrejas que, nessa tentativa de se adaptarem demais à cultura, de se contextualizarem demais onde eles estão, eles acabam flertando com valores que não são bíblicos. E aí abrem mão do Evangelho, negociam o Evangelho, não pode negociar a mensagem. Lembra que semana passada a gente falou sobre isso? A gente conversa com o diálogo, tom baixo, numa boa, mas não negocia a mensagem. Porque o Evangelho ele precisa ser pregado de maneira que esteja conectado a quem está ouvindo. Quem está ouvindo precisa ouvir aquilo e fazer sentido para ele. A gente tem aqui na comunidade um grupo de 10 pessoas que estão fazendo um curso online chamado Telios, que quer dizer maturidade. E esse curso ele faz parte um pouco desse movimento que eu faço parte. Interessante, né, essa redundância toda aqui. Mas, e há 2 semanas atrás, uma das alunas desse curso chegou para mim e falou assim: Fernando, deixa eu te dizer um negócio. Eu acho que quando você fala sobre ser missional na nossa igreja, sobre ser uma igreja por de fora, uma igreja que vai na direção do outro, eu acho que tem pessoas que pensam que isso é uma filosofia específica da comunidade Aliança e não algo bíblico, não algo que é da missão. Por isso que talvez algumas pessoas resistem e algumas pessoas vão embora, inclusive, principalmente aquelas pessoas que já têm pressupostos evangélicos enraizados, elas escutam o negócio e falam assim: não, isso é filosofia da comunidade Aliança, não quero saber disso, quero saber de algo bíblico. Então, e ela falou isso porque ela mesma viveu isso. Ela é alguém que veio de uma bagagem evangélica, ela já frequentou a igreja por muito tempo, e até um certo tempo ela escutava aquilo e estava indo na onda. De repente, um dia, ela foi esclarecida e percebeu que esse negócio de ir para fora, esse negócio de ir na direção do outro, de ser alguém para uma missão, isso não é filosofia da comunidade Aliança, isso é bíblico. Isso é missão de Deus para mim e para você. Então, hoje eu quero tentar mostrar para vocês, assim, claramente, principalmente vocês que já vêm de um contexto evangélico, de outras igrejas, que esse negócio não é uma questão de filosofia da nossa igreja. Esse negócio é uma questão de missão. É uma questão que Deus mandou a gente fazer. E ponto. Por isso que eu escolhi esse tema. O Evangelho todo para a Lagoa Santa toda. Podia ser para Belo Horizonte toda. Podia ser para a cidade toda. Enfim, nós estamos em Lagoa Santa. Eu quero que você perceba como que o Evangelho pode ser relevante para a cidade de Lagoa Santa. Eu estou partindo de 2 pressupostos para falar desse tema hoje com vocês. O primeiro pressuposto é esse. Nós precisamos, como comunidade cristã, resgatar, sabe o quê? A integralidade do Evangelho de Deus nas nossas igrejas. É feio beber bastante água uma vez assim, mas eu estava com sede, desculpa. A gente precisa resgatar
a integralidade do Evangelho nas nossas igrejas. Por quê? É muito importante você perceber o seguinte: em muitas igrejas da atualidade, o Evangelho nem mesmo é anunciado. Ele nem mesmo é pregado nas igrejas. O Evangelho nem mesmo é parte do ensino daquela comunidade. Ele foi banido das pregações. Tem uma pesquisa de 2010 que um pastor norte-americano fez em 7.000 igrejas nos Estados Unidos, alguma coisa assim, de cultos de Páscoa e de Natal, onde pressupõe-se que, pelo menos nesses cultos, seja pregado o Evangelho. De 7.000, eu acho que deu alguma coisa em torno de 120 a 150 igrejas, onde o Evangelho realmente foi pregado nesses dias. A gente viu uma crise da pregação do Evangelho nas nossas igrejas, independente da denominação. Talvez porque alguns pastores foram influenciados pelo liberalismo teológico. O que é um liberalismo teológico? É quando alguns pastores deixam de crer, por exemplo, nas coisas que as Escrituras creem, naquilo que as Escrituras dizem. É quando alguns pastores e líderes começam a achar que alguns relatos bíblicos são mitos de discípulos saudosos de seu mestre. É quando alguns pastores deixam de crer que os milagres de Jesus eram reais. É quando pastores deixam de crer que Jesus é Deus encarnado, que Ele morreu e Ele ressuscitou. E isso é essencial para a fé cristã, mas pastores começam a flertar com o liberalismo e eles começam a não crer mais nisso. Logo, quando eles não creem mais nisso, eles não pregam mais isso. Quando a gente não crê naquilo que as Escrituras dizem, a gente deixa de pregar aquilo. Alguns pastores vêm deixando de crer, por exemplo, que a Bíblia é inspirada por Deus. Ponto. Deixaram de pregar. Mas tem um outro ponto pelo qual a gente precisa resgatar o Evangelho nas nossas comunidades. O outro ponto é que, em muitas igrejas, a pregação do Evangelho foi substituída por pregações caracterizadas muito mais por discursos de autoajuda do que pregação do próprio Evangelho. E o problema é que muita gente gosta disso. Eu já ouvi gente que deixou o convite da nossa comunidade dizer na cara assim, nós estamos indo para uma outra comunidade porque nós precisamos de algo mais emotivo. Nós precisamos de algo que dê um up na nossa fé. Algo que nos coloque para cima, e nós não encontramos essa esfera, essa dimensão espiritual nessa comunidade. Na nossa aqui, da Aliança. Alguns anos atrás, teve uma pessoa que disse para mim assim, logo, não bem no começo da comunidade, mas talvez acho que um ano depois da nossa comunidade estar mais engranada, a gente já tinha umas 40 pessoas frequentando, e alguém chegou para mim e falou assim: escuta, Fernando, quando é que você vai começar a pregar de verdade na nossa igreja? E naquela época já era assim, não tinha nada diferente. Quem está aqui desde o início sabe que a gente sempre foi nesse esquema. Quando é que você vai parar de dar esses estudinhos que você passa no PowerPoint pra gente, tudo organizado, e vai começar a pregar? Eu falei, olha, acho que não vou começar a pregar então. Não vai ter pregação. Mas eu sabia que o que a pessoa queria era uma pregação de autoajuda. Porque muita gente quer vir para uma igreja no domingo e ouvir alguém que bote isso para cima. Um pregador que faça a gente rir, que faça a gente se tornar mais otimista com a vida, que fale dos 5 passos para você ter uma família feliz. A gente vai para uma igreja muitas vezes pensando em ouvir de um pastor quais são os 10 passos para o sucesso profissional, ou quais são os 3 passos para você vencer as barreiras da sua vida, quais são os 8 passos para você andar sobre as águas, mover as montanhas e assim por diante. É impressionante como pessoas gostam desse tipo de coisa. O que as pessoas não percebem é que isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o Evangelho. Porque esse conteúdo de autoajuda, de motivar as pessoas dentro de uma comunidade cristã, ele parte do pressuposto que o meu esforço e a minha determinação pode resolver a minha vida. Por isso que já se diz autoajuda. Eu me ajudo. E o Evangelho, ele é o oposto disso. O Evangelho já diz que nós não damos conta. A gente não dá conta da nossa vida, e é por isso que Deus entrou na história. É por isso que Deus veio ao nosso encontro em Jesus, morreu naquela cruz, pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros,
limitações, tudo aquilo que eu e você fazemos de errado, Ele pagou por isso e nos convida a aceitarmos de graça o amor que Ele derrama sobre nós em Cristo. E aí a gente é transformado de dentro para fora, a partir do momento que a gente se rende a esse amor. E tem um outro lance aqui muito interessante, porque essas pregações de autoajuda que lotam igrejas hoje, elas têm um elemento que é altamente nocivo e prejudicial. Porque nessas pregações de autoajuda, fé é sinônimo, sabe do quê? Força do pensamento. Pensamento positivo, gente. Levantando as mãos, cruzando os dedos, mentaliza. Você quer ser curado, então você precisa ter fé. Você precisa pensar, eu estou fé, eu tenho fé, eu estou correndo no parque, eu estou dando risada, eu estou jogando bola. Mesmo quando as coisas estão complicadíssimas, esses discursos de autoajuda confundem fé com pensamento positivo, com confissão positiva. O que é fé? Num contexto desse, quando alguém diz assim, você tem que ter fé que Deus vai te curar. Você tem que ter fé que Deus vai alcançar a tua vida. Olha, deixa eu dizer algo para vocês. Fé não tem nada a ver com isso. Fé é a confiança absoluta que eu tenho no caráter de Deus. Comunidade Aliança, e vocês que estão visitando a gente, prestem atenção. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo, com mentalizar, com confissão positiva. Sabe esse negócio de confissão positiva? Eu falo que, com todo respeito, que é uma desgraça isso, porque isso impede as pessoas de ir na direção do outro. Porque a confissão positiva faz você se sentar na cadeira e fazer as coisas através das palavras, como se você vivesse no mundo de Harry Potter, por exemplo. Só falta uma varinha e um espectro, pega a confissão positiva e vamos para o sertão brasileiro então. Vamos ver se a gente, com as palavras, a gente faz nascer água lá. Vamos sentar lá e vamos começar a determinar que água vai brotar dessa terra. Vamos para o norte da África, onde a fome é uma coisa assustadora. E vamos começar a profetizar lá, dizendo, aqui vai ter comida para todo mundo, aqui vai ter estrutura. É engraçado que essas filosofias dessas igrejas da teologia da prosperidade, da confissão positiva, elas não dão muito certo em lugares pobres. Elas só dão certo em lugares onde há prosperidade financeira. Então a gente não pode confundir evangelho com essa bagunça que a gente está vendo no nosso país. E eu diria nas nossas cidades também. Se esse negócio de que as nossas palavras têm poder é verdade, então beleza, vamos para um hospital e vamos tirar todo mundo de lá. Vamos deixar o Brando desempregado. Eu não estou falando que Deus não cura, eu não estou falando que Deus não faz milagres. Mas cristãos ao longo da história têm se sentado no banquinho e com a desculpa para não ir na direção do outro, para não arregaçar as mangas, para não mexer com terra, para não sujar as mãos, eles ficam dizendo que as palavras têm poder. Então eu vou liberar uma palavra sobre você, eu libero uma palavra sobre você aqui. Deixa eu te falar uma coisa para você, libera uma palavra e vai trabalhar para aquela palavra dar certo, tá? Libera a palavra e faz alguma coisa para aquilo dar certo, porque senão não vai rolar, gente. Acho que é por isso que a nossa comunidade está ficando cada dia mais vazia. Não sei se é porque o pessoal está percebendo que a coisa aqui é outro tom, mas não tem problema. Mas a gente não vai se dobrar a essa cultura evangélica. Eu tenho amigos, irmãos de igrejas e eu amo esses caras. Eu acho que tem igrejas que fazem trabalhos fantásticos. Não acho que a nossa comunidade é a comunidade perfeita de negócio, não é isso. Entenda bem, o que eu estou dizendo é que nós vivemos num país, numa cidade, onde fé não tem nada a ver com confiança no amor de Deus. Onde em muitas igrejas o Evangelho nem mesmo é pregado. As boas notícias nem são anunciadas. A confiança absoluta é que nós cremos no caráter de Deus, quer Ele nos cure, quer não. Ponto. Ele me ama! E se Ele me curar, ótimo, maravilha. Se Ele não me curar, ok, Ele continua me amando. Fé é mais ou menos aquilo que o seu filho sente por você. Sabe, quando o seu filho, ele, apesar de talvez estar parecendo que você não ama por determinada atitude, ele sabe que você o ama. Ele talvez não entende por que você está tomando aquela decisão.
Mas Ele sabe que você ama, e essa devia ser a nossa atitude de fé para com Deus, de crer no amor absoluto dEle, ponto. Você percebe a urgência de a gente resgatar o Evangelho nas igrejas? Agora, tem um outro jeito também da gente distorcer o Evangelho, que são igrejas que reduzem o Evangelho a um simples discurso na vida, onde a gente vive numa comunidade como essa, e a gente convida pessoas que não são cristãs, e o convite para elas é para que elas aceitem Jesus, né? E aí elas recebem o perdão, têm a certeza da eternidade, e o passaporte delas para o céu é carimbado, e a partir dali, ponto, acabou, não faz mais nada. Essa é uma visão reducionista do Evangelho, que convida pessoas para ganhar consciência da eternidade com Deus, mas não dá a elas a consciência da responsabilidade aqui, da agenda com Deus aqui. E aí essas igrejas se tornam, sabe o quê? Igualzinho ônibus, aqueles ônibus escolares, que às vezes levam os alunos para um acampamento, alguma coisa. É como se a igreja fosse um grande grupo de gente no ônibus indo para o céu. O que acontece? Enquanto não chega o destino final, a gente se reúne para cantar dentro do ônibus, que não tem o que fazer. Então a gente se reúne para cantar, para fazer louvorzão, para fazer marcha, para fazer não sei o quê. Aí para no ponto de vez em quando, chama alguém para entrar. Aí nessa de chamar alguém para entrar, 10 rapam fora, entendeu? E aí entra mais um, dois, e nós seguimos o nosso ônibus celestial para o céu. Por quê? Porque nós estamos garantidos, nós aceitamos Jesus, e agora é só esperar isso aqui virar um inferno, quebrar tudo, e a gente morrer, e vamos ter a eternidade ganha, e ponto, acabou. Já viu aquele crente que quanto pior, melhor? Porque ele fala que quanto pior, é mais evidência de que Jesus está voltando, e aí ele vai rapar fora daqui e não vai ter que fazer nada. Isso é um crente daqueles mais fajutos que existe, de querer usar a salvação e o Evangelho para o seu bem próprio, ao invés de se render a Deus e falar, agora eu quero Deus, eu quero ser um agente de transformação enquanto estou aqui, e viver o teu Evangelho, a tua verdade aqui. Por outro lado, tem igrejas que também perderam o foco do Evangelho, quando eles descobriram que ser cristão ou ter o Evangelho é sim usar a nossa vocação como psicólogo, como advogado, como construtor, faxineiro, motorista, seja lá o que for, e aí igrejas passam a usar suas vocações simples e tão somente para lidar com pessoas pobres, carentes, e na direção desses menos favorecidos. Ou seja, pende de um extremo para o outro, e evangelho não é só lidar com o pobre, lidar com gente carente, com gente menos favorecida. Sabe aquele pessoal que acha bonito, linda aquela frase, que eu não sei se é de São Francisco, se é de Santo Agostinho: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Essa frase é linda, mas é falsa, não é bíblica. Porque o Evangelho precisa ser pregado verbalmente também. Lá em Romanos, Paulo fala: como é que as pessoas vão crer na eternidade, como é que elas vão crer na esperança em Jesus, se não tem quem lhes pregue, se não tem quem lhes anuncie? Então, verbalizar o Evangelho, falar, boca, língua, né, de maneira que as pessoas escutem, é parte da nossa missão também. Esse negócio de, eu não falo do Evangelho, mas eu vivo. Olha, você está no meio do caminho, está incompleto, o negócio ainda não está completo. Por isso que nós precisamos resgatar a integralidade do Evangelho nas nossas igrejas e pregar o Evangelho todo. Aquele que é vivido, aquele que é de atitudes e aquele que é falado para nossa cidade toda, ó. Não vou cair não. E ao mesmo tempo a gente perceber que o Evangelho também é algo que tem que nos levar a alguma agenda, de fazer alguma coisa na direção daqueles que precisam. Porque o Evangelho, sim, gente, o Evangelho é capaz de impactar as pessoas, o ser humano em toda e qualquer dimensão. A gente precisa crer nisso. O Evangelho de Cristo, as boas notícias de Cristo, ele é capaz de nos transformar. Um outro pressuposto: a gente precisa resgatar a amplitude do Evangelho. Quando eu falo de amplitude, eu estou falando de largura. Sabe por que eu estou falando largura? Porque, especialmente a gente que mora em cidade, a gente se dá frequentemente com os contrastes que a cidade nos mostra. Vocês já perceberam isso? A cidade ela é um contexto que deixa escancaradas as diferenças. Por exemplo, um dos contrastes que a cidade mostra para a gente é o contraste socioeconômico. Dentro do contexto urbano você consegue perceber isso claramente, a diferença entre ricos e pobres. Aqui na nossa cidade,
sinal ali do palco meu? Aliás, vocês já viram algum condomínio chamado palco meu? Já. Pode inventar, mano. Vocês estão vendo o contraste? Você tem um sinal ali que para um camarada com um carro importadaço, vidros fechados, fumê, ninguém vê ele lá dentro, desfrutando de um ar-condicionado, um pleno sol do meio-dia. E aí você olha por cima do carro lá do outro lado da rua, perto da padaria, você consegue enxergar um maltrapilho, mendigo, pedindo algo para comer. Isso é contraste. E aí, tem cristãos que começam a dizer que o Evangelho de Deus foi criado somente, ou foi dado somente, para os pobres. E que a igreja deve se mover na direção dos pobres, que ela deve estar presente junto aos moradores de ruas, que ela deve alcançar as famílias pobres, precisam levar o pessoal a uma condição digna de vida. E eu acho que está certo, é isso aí. A igreja precisa se envolver com esse tipo de coisa. Uma igreja evangélica engajada na missão de Deus, isso aí faz parte da missão dela. Mas o que tem gente que fala isso como se ricos não precisassem do Evangelho porque eles têm dinheiro. Percebe o que eu estou querendo chegar quando eu falo que a gente precisa resgatar a amplitude e a largura, até onde que o Evangelho se estende, até onde que ele alcança, qual que é o alcance do Evangelho. Quantos cristãos da nossa comunidade, ao longo desses 7 anos, eu já disse assim, olha, cara, vai na direção do pessoal do teu ciclo de amizade, você desfila, você circula no meio de influência, você conhece pessoas que têm dinheiro, você conhece pessoas que têm condições financeiras, têm uma vida arrebentada, vai, se coloca ali para que Deus te use. E a pessoa não ia porque achava que o Evangelho é só para pobre. Ela sentia que ela estava sendo útil quando ela ia na direção do pobre, mas ela não tinha coragem de falar do Evangelho, de viver o Evangelho no seu contexto social, por culpa. Então tem esse pessoal que acha que o Evangelho é só para o pobre, é o pessoal da teologia da libertação, que o Evangelho vem para libertar os pobres, mas tem também o pessoal da teologia da libertação dos ricos. Sabe qual que é a teologia da libertação dos ricos? É aquele pessoal que acha que o Evangelho é aquilo que liberta os ricos da culpa de ter dinheiro, de ter um carro bom, de morar num condomínio fechado. Por exemplo, o que eu tenho é bênção de Deus, Fernando. Eu tenho um carrão, eu tenho uma mansão, eu tenho muito dinheiro na conta, e isso é bênção, isso é a prosperidade de Deus na minha vida. Como se a prosperidade de Deus se limitasse somente a esse tipo de coisa. Então, por um lado, a gente tem uma igreja brasileira, Lagoa Santense, que se dedica aos pobres, e é absurdo esse negócio de uma igreja para os ricos, tanto que muito tempo a nossa igreja foi pejorativamente classificada como igreja do rico. Os ricos, eu não sei de onde que tiraram isso, porque se nós fossemos igreja de rico, nós estávamos passando tanto perrengue financeiro, e os pastores com tanta dificuldade como tem acontecido nos últimos meses. Nós temos uma igreja brasileira, Lagoa Santense, que acha que os pobres são os únicos que devem ser alvos do Evangelho, e você tem uma outra igreja que acha que quem tem o Evangelho é quem tem dinheiro, é quem tem prosperidade. Se você não é rico é porque você não tem o Evangelho, se você não é rico é porque Deus não te abençoou, se você não é rico é porque a bênção de Deus não está sobre você. Olha, é complicado. Essas duas teologias são disfuncionais. Por isso que a gente precisa resgatar a amplitude do Evangelho. Uma teologia, se vocês perceberem, elas formam a América do Norte. E a outra teologia forma a América Latina. Uma teologia diz que prosperidade financeira é para aqueles que são abençoados por Deus, e o outro diz que o Evangelho é para aqueles que são pobres. Então a gente tem que pensar, perceber que isso aí é disfuncional. Sabe por quê? Vai para a Bíblia. Você chega na Bíblia, você vê no capítulo 3 de João, Jesus dialogando com cabra. Sabe quem é esse cabra? Nicodemos. Nicodemos é um camarada altamente intelectualizado. Circulava na classe média alta. Um camarada que tinha poder. E Jesus demonstra interesse por esse cara. Jesus demonstra interesse de influenciar esse cabra, mesmo ele sendo rico e intelectualizado. Aí você vira a página de João 3, você vai dar onde? João 4. E lá em João 4 você tem a história da mulher samaritana. Uma mulher que vivia em Samaria, marginalizada,
eu diria pobre em todos os sentidos. E Jesus senta com essa mulher na beira de um poço, gasta algumas horas conversando com ela e demonstra o mesmo interesse de influenciar aquela mulher que ele demonstrou para influenciar o Nicodemos. Jesus não veio para rico e para pobre. Jesus veio para seres humanos que estão desconectados de Deus. Porque aos olhos de Deus, independente do que você tem na conta bancária, você e eu estamos destituídos da graça dele. Não tem como, se o Evangelho não nos reconectar, a gente vai ficar desconectado para sempre. Nós vamos morrer dos nossos pecados. Jesus vai na direção de Nicodemos, da mesma maneira que ele vai na direção da mulher samaritana. Jesus se move, por exemplo, na direção de um jovem rico. Vocês conhecem a história do jovem rico? Que um camarada rico chegou para Jesus e falou assim: olha, mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele fala: olha, vai, honra teu pai, tua mãe, não matarás, obedece a lei, você vai ter a vida eterna. Ele fala: já tenho feito isso desde o início. E Jesus fala: então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Agora, quando você lê esse texto, você vê que o jovem rico chegou diante de Jesus, e Lucas faz questão de dizer que Jesus, fitando os olhos naquele jovem, Jesus fala, Aninha, o amou. Isso é um escândalo para o pessoal da teologia da libertação, porque Jesus olhou para um jovem rico e o amou. Mas o mesmo Jesus que amou aquele jovem rico é o mesmo Jesus que escuta o clamor de um cego pedinte, miserável, à porta de uma cidade, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele manda parar tudo e fala: chama o rapaz lá que eu quero conversar com ele. Jesus, ele tomava café com um rico de manhã, com a mesa farta. Na hora do almoço ele era capaz de pagar o almoço para o mendigo. E à tarde ele estava de novo com a classe média, e à noite ele estava com os pobres de novo, sem problema nenhum. Jesus veio para todos. Porque as pessoas menos favorecidas economicamente, elas têm vários problemas. São vítimas da opressão gerada por esse sistema econômico injusto, onde quem tem mais sempre tem mais, quem tem menos sempre tem menos, ok. Mas você pensa que ricos não têm suas misérias? Eu tenho circulado em alguns meios nos últimos anos e tenho conhecido algumas pessoas com muito dinheiro. Eu posso dizer que eu não troco a minha vida pela delas, nem a pau, Juvenal. Porque algumas misérias não tem a ver com dinheiro, tem a ver com lares estruturados, tem a ver com culpas de erros cometidos no passado, tem a ver com desconfiança de relacionamentos. Todo mundo que se aproxima de pessoas com dinheiro, as pessoas já acham que estão se aproximando com interesse, e é verdade. Então não sabe se os relacionamentos são genuínos ou se são verdadeiros. A solidão, quantas pessoas com a conta bancária gorda, sozinhas, deprimidas, porque não tem com quem compartilhar a vida, não consegue ir na direção de alguém. Por isso Jesus entra na história para todo mundo, pobres e ricos. E nós temos que parar com esse negócio de preconceitos contra ricos ou contra pobres. Jesus é o nosso modelo de missão. Como comunidade, nós somos corpo de Cristo. E Ele nos manda ir como Ele foi. O Evangelho alcança ricos e pobres, alcança analfabetos e acadêmicos, patrões e empregados, jovens e velhos, judeus, gregos, homens, mulheres, religiosos, ateus. Todos necessitam do Evangelho, todos precisam ouvir o Evangelho para compreender o Evangelho e para se renderem ao Evangelho e para serem impactados e serem transformados por esse Evangelho. Gente, o poder que o Evangelho tem de transformar um ser humano é um poder que nenhuma ideologia política, social, econômica ao longo da história teve, que é o poder de transformar o camarada de dentro para fora, que é de mudar o camarada, a cosmovisão, o óculos com o qual ele enxerga o mundo. O poder do Evangelho ao longo da história tem transformado gente, porque ele pega o camarada lá no âmago, lá no centro das informações, das emoções, no âmago do ser do camarada, e ele transforma a maneira de ver. Esse é um novo nascimento que só Deus pode nos dar quando a gente se rende a Ele, e é Ele que faz isso, não somos nós. Não é autoajuda, não é a minha autodeterminação. Por isso que muitas pessoas estão batendo de cabeça até hoje. Ah, eu estou indo na igreja, mas a minha vida não muda. Não muda porque você está tentando mudar do seu jeito e você não está crendo que Jesus ainda vive e que através do seu Espírito Ele muda, sim, a nossa história. Agora, como que se dá
esse poder transformador de Jesus, ou do Evangelho. Como que o Evangelho vai alcançando a cidade? E eu vou dizer uma coisa para você, gente. Eu, em 35 anos de vida, eu já vi muita tentativa megalomaníaca de tentar influenciar o mundo para Jesus. Vocês vão lembrar de algumas coisas que eu vou dizer aqui. Eu já vi, por exemplo, campanhas de evangelização que lotaram estádios de futebol dizendo que a cidade ia ser conquistada para Jesus. Eu já vi campanhas caríssimas de televisão, sustentando programas que só crente assiste, dizendo que isso ia conquistar o Brasil para Cristo. Eu já vi salas de cinemas lotadas exclusivamente para que os cristãos levassem os seus amigos para assistir a Paixão de Cristo. E como o negócio era na faixa, só aparecia crente lá. Nem convidava os amigos. Ia só os crentes. Eu já vi inclusive as campanhas que eu chamo de campanhas evangelísticas Seja o que Deus quiser. Sabe o que é uma campanha evangelística Seja o que Deus quiser? É a gente sobrevoar a cidade e jogar folhetos sobre a cidade. Folhetos evangelísticos. Suja toda a cidade, incomoda todo mundo. E seja o que Deus quiser, vai que uma alma viva pega e entende. Lá em São Paulo, por uma época eu via nos outdoors, na Marginal Tietê, não sei quem que era o autor daquela proeza. Eu acho que era o mestre Yoda, do Star Wars. Vocês lembram? Aquele baixinho verde, o Jedi? Porque as frases eram meio desconexas. Tinha umas frases assim: Bíblia a ler você tem. Não estou brincando, não. Tinha umas frases assim, nos outdoors assim: amor precisa de Deus você. É o mestre Yoda que colocou aquelas mensagens lá. Algumas frases meio desconexas, gastar um dinheiro para anunciar aquilo. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Eu não estou brincando, o Vernice está rindo porque ela sabe do que eu estou falando. Você ia andando assim, você ia vendo aqueles outdoors assim e... caramba, quem que é a figuraça que resolveu colocar esses negócios aqui? E uns negócios bem desconexos, assim, frases avulsas. Esse é o evangelismo, seja o que Deus quiser. Ou seja, vamos lá, deixa lá e se alguém pegar e por acaso alguém decifrar aquilo e entender, ótimo. Se não foi, a ciência. Desculpa se tem alguém aqui que foi alcançado já por esse tipo de estratégia, eu não quero te criticar. Mas sem medo de errar, eu posso dizer que é muito pouca gente. Sabe por quê? Porque nós cristãos insistimos em terceirizar a responsabilidade ou a missão que Deus deu a gente. E quando eu olho 2000 anos de história, sabe o que eu vejo? Sabe qual é a estratégia mais efetiva que eu vejo Deus usando para levar o Evangelho às pessoas? A estratégia que Deus usa se chama gente agraciada. Essa é a estratégia que Deus mais usa. Pega aquela mulher samaritana, ela está conversando com Jesus, ela percebe, ela entende quem é Ele, ela se rende, aquilo faz sentido na mente e no coração dela, ela corre para a cidade e ela compartilha com todo mundo na cidade aquilo que aconteceu com ela. E é assim, gente que ouve, se rende e se move na direção de um amigo de trabalho, por exemplo, e começa a semear na vida desse amigo de trabalho o interesse por Deus, o interesse por Jesus. E aí, esse amigo de trabalho escuta, compreende e se rende ao Evangelho. E aí esse amigo de trabalho vai se render ao parente. E aí esse parente vai escutar, vai se render, vai compreender. E esse parente vai se mover na direção de um amigo. E assim por diante. E na medida que as pessoas vão sendo transformadas, impactadas pelo Evangelho, gente, organizações vão sendo transformadas, instituições, famílias, escolas, todos os espaços da cidade vão sendo transformados pelo Evangelho. Porque as pessoas começam a viver as suas vidas a partir dos valores do reino de Deus. E não a partir de si mesmas mais. Parece utopia o que eu estou falando. Mas é assim que a Bíblia ensina que aconteceu a história do cristianismo. 12 homens agraciados por Deus, imerecedores de graça nenhuma, fizeram o Evangelho chegar 20 séculos depois, no mundo todo. E hoje ninguém mais consegue banir o Evangelho do mundo. Será que a gente não consegue fazer isso em Lagoa Santa?
resgatar a integralidade do Evangelho, resgatar a amplitude do Evangelho. Mas Fernando, aonde está na Bíblia isso? Onde que começa esse projeto de Deus levar o Evangelho, de Deus influenciar as pessoas? Me fala, Fernando. Pois é, eu vou dizer para vocês, o apóstolo Paulo, segundo o apóstolo Paulo, em Gálatas 3:8, ele diz que esse negócio de levar o Evangelho, levar as boas notícias, influenciar pessoas, começa 2000 anos antes de Jesus. É por isso que eu estou dizendo para vocês, esse negócio não é filosofia da Comunidade Aliança, esse negócio é bíblico. Olha o que esse texto diz. Paulo vai falando assim para os Gálatas: prevendo a Escritura que Deus ia justificar os que não eram judeus pela fé, ou seja, pela fé, não por obras, anunciou primeiro as boas notícias a quem? Abraão. Qual é a boa notícia que ele anuncia a Abraão? Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Isso é uma boa notícia para Abraão. Esse termo boas novas é o mesmo termo do grego usado para evangelho, boas notícias. O texto está dizendo que 2000 anos antes de Jesus, Deus deu uma boa notícia para Abraão. O que significa literalmente essa boa notícia? Qual que foi a boa notícia que Deus deu a Abraão? Resumindo, Abraão era um sujeito que não tinha nada, absolutamente nada de diferente de qualquer homem e mulher da sua geração. Era um sujeito que errava tanto quanto eu e você. Era um sujeito desconectado de Deus e que estava vivendo ao seu bel prazer. E Deus veio ao encontro dele e o convence de duas coisas. Primeiro, Deus convence Abraão que ele o ama mais do que o próprio Abraão imaginava. Deus diz para Abraão que ele tem muito mais interesse na vida de Abraão do que o próprio Abraão. Quer ouvir essa notícia de uma maneira diferente? Deus se interessa pela sua vida e pela minha vida, muito mais do que eu e você podemos imaginar. Ele não só nos ama, muito mais do que nós podemos imaginar, mas Ele tem interesse na minha e na sua vida, muito mais do que a gente imagina. Sabe, em Gênesis capítulo 11, que é antes do capítulo 12, tem aquela famosa história que vocês devem saber, a Torre de Babel. Todo mundo sabe o que aconteceu na Torre de Babel aqui? A Torre de Babel foi um projeto megalomaníaco de uma sociedade desconectada de Deus, onde homens e mulheres começaram a construir uma torre alta, uma cidade fortificada, uma torre alta para tornar o cérebro, que nem diz o Gênesis, para o nome dele ser conhecido, mas para que eles pudessem declarar autonomia, autossuficiência, seja político, emocional, espiritual. Nós vamos fazer essa torre, nós vamos nos estabelecer aqui para dizer que nós não precisamos de Deus e não precisamos de ninguém, nós damos conta de nós mesmos. É isso que acontece em Babel. E aí diz que Deus não gostou desse negócio, e Deus visitou aquela cidade e de repente cada um começou a falar uma linguagem diferente, uma língua, um idioma diferente, não conseguiam mais se comunicar. E aí eles começaram a se dispersar. E aí é interessante que o capítulo 12, ele entra, sabe qual é a história de quem? De um tal de Terá, pai de Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, cidade vizinha de esquina com Babel, e que esse camarada decide ir migrar para um outro lugar chamado Canaã. Pergunta: será que a família de Abraão pertencia aos dispersos de Babel? Será que a família de Abraão pertencia àquele pessoal que estava tentando ser autônomo, aquele pessoal que estava tentando fazer a sua vida independente de Deus? Nunca me disseram isso, nem na escola dominical, nem no seminário que eu fiz. Mas Josué, capítulo 24, versículos 2 e 3, Josué diz que Abraão, do lado de lá do Eufrates, onde fica Babel, se curvava diante de outros deuses e ídolos. Abraão era tão idólatra quanto qualquer homem do seu tempo. Abraão era tão pagão como qualquer homem e mulher do seu tempo. Ele era tão desonesto como qualquer pessoa do seu tempo. Ele buscava tanta autonomia como é você. Sabe o que é boa notícia? Deus graciosamente veio ao encontro de Abraão e decide amar Abraão e dar um propósito para a vida dele. Abraão, vem cá,
você não vai passar em branco na história não, cara. Eu te quero, porque eu quero que você seja canal de bênção na vida dos outros, Abraão. Abraão, é o seguinte, olha, a sua vida vai ganhar um sentido que você não vai poder dar sozinho a ela. Abraão, daqui 4.000 anos vai ter uma igrejinha lá no interior de Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais, em volta de uma lagoa, que vai estar falando de você, cara. E não é porque você é o bambambam da sua geração, não é porque você é o santarrão, não. É porque você, apesar de ser quem você é, eu estou dando meu amor para você e estou decidindo te amar e te chamar. Olha o chamado de Abraão, olha como é que acontece. Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, cara, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e os abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você vai ser uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Tem dois verbos nesse trecho aí, que me incomodam há algum tempo já. E eu vou terminar nossa reflexão com esses verbos, que é os verbos sai e vai. Porque, sabe qual que é o movimento que transforma a vida ao longo da história? Sabe qual que é o movimento que tem transformado homens e mulheres, instituições, organizações ao longo da história? É esse movimento de Deus chegar para uma pessoa e dizer, sai e vai. No caso de Abraão sai da tua terra, da tua comodidade, da tua zona de conforto. Vai para um lugar onde você ainda não tem amizade, onde você ainda não conhece. Vai na direção de outro que ainda não compreendeu o Evangelho. Vai na direção daquele que está precisando de você. Porque muitas vezes a gente quer ficar com quem é igual a gente, com quem está no mesmo contexto de vida que a gente, na mesma fase de vida. A gente quer conversar com quem a gente gosta, com quem torce para o mesmo time, com quem fala as mesmas coisas. E a gente resiste a esse negócio de encarar o diferente. E quando a gente fala da missão de Deus, de sermos uma igreja missional, é incoerência esse negócio de querer ficar acomodado num lugar. Se você é um discípulo de Jesus e é missional, você vai estar sendo constantemente movido na direção do diferente. Por isso nós somos uma igreja para fora. Olha aí, achamos o lugar da Bíblia onde diz que a igreja é para fora. Não é uma filosofia da comunidade de aliança, isso é bíblico. A gente vai na direção do diferente, a gente acolhe o diferente, a gente conversa com aquele que fala diferente, aquele que pensa diferente. Talvez para mim e para você, esse sai e vai seja, sai da sua vergonha de admitir que você é discípulo de Jesus. E vai para uma postura mais nítida e clara onde você vive, de que você segue Jesus. Sai do apego que você tem aos conceitos da ética da sua profissão, que nada tem a ver com a ética do reino de Deus, e vai na direção da ética de Deus, e deixa que a ética de Deus transforme o seu meio profissional. Sai do seu medo de ser rejeitado, se você assumir que é discípulo de Jesus, no meio dos seus amigos de trabalho, de faculdade, de serviço. Sai desse meio e vai e abençoa. Interessante que a única coisa que Deus fala para Abraão é que sai e vai. Tem que deixar algumas coisas, tem que deixar medo, tem que deixar comodidade, projeto profissional que talvez está consumindo a tua vida e não está sobrando espaço para missão, para servir a Deus, que é a prioridade. A gente precisa deixar algumas coisas para ir na direção de outros. Pensando um pouco na minha vida, esse negócio de sai e vai, ele tem muito significado para mim. Que quando eu olho para a minha história, a minha vida é marcada pela voz de Deus dizendo para mim, sai e vai, sabia? É por isso que tenho me incomodado com esses dois verbos. Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava numa cidade do interior de São Paulo, em Bauru. E eu trabalhava num cartório de notas, fazia procuração, reconhecimento de firma, autenticação, certidões, e adorava fazer aquilo mesmo, de verdade. Mexia com pessoas, atendia público, fantástico. Mas com 17 anos, um ano e meio depois que eu estava trabalhando lá, parece que Deus falou para mim, tem que sair e ir. Eu tive uma oportunidade de ir para um seminário de sistema internato em Araçatuba, uma cidade próxima. E eu trabalhava e ganhava razoavelmente bem, acima da média do pessoal da minha idade no cartório. E parece que Deus estava dizendo, sai, deixa esse negócio de cartório. Quem conhece cartório sabe que a tendência é que o cara fique lá pro resto da vida.
E ele vai galgando, ele cresce e ele faz a sua vida ali, uma boa. Eu acho que poderia ter acontecido isso comigo facilmente. Eu estava bem engajado no cartório e estava conseguindo alguns espaços. Mas num momento Deus falou, vai, sai e vai. Vai para Araçatuba. Lá onde você não vai ter emprego, você vai ter que trabalhar para pagar a sua estadia, onde você vai morar. Vai para Araçatuba. Estudar lá no seminário para você ser pastor. Ó, que troca fantástica essa. Eu fui para Araçatuba, deixei a casa dos meus pais com 17 anos. No meu primeiro ano em Araçatuba, eu estudei um ano lá e tinha umas ideias meio megalomaníacas na época, que eu tinha acabado de chegar no seminário, mas eu já queria ir para os Estados Unidos estudar teologia nos Estados Unidos. E aí eu conheci um missionário americano em São Paulo da Aliança, liguei para ele e falei, Paulo, tudo bem? Eu estava no seminário, mas é que você podia me arrumar um jeito a gente ir para os Estados Unidos e estudar lá? Ele falou assim, não dá, mas eu posso te achar um jeito de você vir estudar aqui em São Paulo. Então eu estava em Araçatuba já, em casa, cômodo, no meio de gente que também estava estudando para ser pastor, e pastores e missionários. Era um negócio fantástico, a gente morava junto, a gente comia junto, o pau quebrava, a gente brigava, era uma coisa assim, de outro mundo. Foi um ano importantíssimo na minha vida, mudou muito o meu caráter em algumas coisas. Mas um ano depois que eu estava em Araçatuba, Deus vem para mim de novo e fala, ó, sai e vai. E você vai para onde agora? Você vai para São Paulo, cara. Você vai para São Paulo, maior cidade da América Latina, você nunca saiu de Bauru, de Araçatuba, cidades pequenas. Você é um paranaense que é de prédio. Você vai agora para São Paulo. E eu fui. Cheguei em São Paulo, que era uma opção complicada. Em São Paulo eu tinha que trabalhar durante o dia fora, em áreas administrativas, escritório das igrejas lá. Arrumaram um esquema de trabalhar em 3 igrejas para poder completar um salário que eu pudesse viver. E eu morava num barracão no fundo da casa de um pastor lá, em São Bernardo do Campo, numa igreja de chapas. Lá em São Paulo tem uma comunidade japonesa muito grande. Aqui em Lagoa Santa você não vê, né? Mas lá você tem uma turma, os japoneses eles têm os seus lugares, as suas comunidades. E em São Bernardo do Campo tem uma igreja da Aliança que trabalha especificamente com japoneses. E eu fui parar um ano da minha vida no meio de japoneses. E ali o culto era japonês, tudo era japonês, a comida era japonesa, o pessoal era japonês. Tinha um ou outro gato perdido lá, um gato que não era japonês. Foi uma experiência muito boa para mim. Um ano depois eu estava saindo ali, indo para Vila Madalena, ser pastor na igreja de Vila Madalena, dos jovens. E ali eu fiquei 9 anos na Vila Madalena, 10 anos total em São Paulo. Sabe, às vezes eu fico pensando assim, e se eu não tivesse ido? E se eu não tivesse saído e ido? Quantas coisas eu teria perdido? Às vezes eu não sei porque Deus usa muito os jovens, viu, galera? Pelo menos os jovens da minha época. Quero acreditar que Ele usa vocês também, de hoje. Porque jovens são meio insanos. Vocês já perceberam? Jovens, esses caras são meio doidos da cabeça. Eles não batem bem quando os pais falam que eles não têm juízo. É verdade, eles não têm juízo. Porque quando a gente começa a ficar sensato demais, a gente começa a dizer não para Deus. A gente vai crescendo, vai ficando mais maduro. A gente começa a trocar sonhos por segurança. Segurança financeira, segurança emocional, espiritual. E talvez Deus esteja falando várias vezes, sai, vai. E você fala, não, Deus, não posso ir, porque olha, se eu sair eu vou perder esse emprego, se eu sair eu não vou ter essa comida, se eu sair eu vou perder os meus privilégios, eu não vou ter essa condição. Em 2008, estava lá em São Paulo com a minha família, tinha a Bia já, tinha 3 anos, o Daniel tinha acabado de nascer. Eu escutei que tinha um grupo, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar o nome, no Volta da Lagoa. Tinha um grupo que queria começar uma igreja na cidade de Minas Gerais. E eu, por sinal, só conhecia Uberlândia. Não conhecia para cá.
só falo que Berlândia não é Minas, né? Bernardo. Onde o pessoal fala corte, por quê, por favor? E eu estava acostumado em São Paulo. Entre os meus amigos pastores, a gente ia para uma igreja no final de semana, podia visitar uma outra no final de semana. Eu circulava no meio de todas as igrejas ali em São Paulo, então eu tinha amizade. Era cômodo para mim, tinha muitos amigos. E Deus vem e fala: Fernando, está na hora de sair e ir para onde? Minas Gerais, Lagoa Santa. E eu e a Esther passamos a mão nas nossas trouxinhas. A Esther era funcionária pública, trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E eu era pastor, então não tem problema. Mas a Esther ganhava bem, um salário bom. E vai para um lugar onde você não conhece cultura, onde você não tem amigos, onde você não vai ter a segurança do seu trabalho, sua mulher também não. Vai mexer com a igreja. Troca boa de novo. E sabe, hoje, quase 7 anos aqui, a gente tem muitos amigos que nos abençoaram. A igreja, com todas as dificuldades, tem caminhado e não tem deixado de dar passos ousados. E eu falo que a experiência de plantar a comunidade Aliança foi a melhor experiência da minha vida no Ministério Pastoral. Um dia eu vou fazer uma série de mensagens sobre os resultados invisíveis na nossa vida, com essa experiência aqui. Mas essa comunidade foi uma bênção, e é uma bênção na nossa vida. Eu digo que é a melhor igreja porque é como filho, né? Você fala que teu filho é mais bonito, e eu falo que essa igreja é... Tanto quanto o pessoal fala assim: Fernando, você precisa chamar mais gente para pregar, que não é da igreja. Tá? Eu falo assim: você fala isso porque o filho não é teu. Né? Você fala isso porque não foi você que cuidou, que criou. Aí você chama uma turma para vir aqui, né? E rebenta com tudo, que você vai levar 6 meses para poder... Mas não é por causa disso só, não. Vocês vão ter mais pessoas pregando. Daqui 2 semanas vocês vão ter um outro camarada pregando aqui, que não é nem o Jerry, nem o José, nem eu. Camarada muito jovem, amigo meu lá de Vista Verde, que vem para cá, o Wilson. Mas sabe, ainda não é a hora minha, mas vai chegar, tá bom? Te dou um toque. Só pra você não ficar tocando aí por mais 1 hora que eu tenho de pregação aí. Brincadeira. Decisão, ela vem dessa palavra de cisão, corte. Quando a gente decide algumas coisas, a gente precisa cortar e romper algumas coisas para seguir em frente. E eu olho quantas coisas boas teriam deixado de acontecer na minha vida se eu não tivesse decidido sair e ir. Olha essa frase interessante. As decisões que você tomar hoje, Aninha, determinarão as histórias que você contará no futuro. As decisões que vocês tomarem hoje determinarão as histórias que vocês vão contar no futuro. A decisão de você hoje tomar uma decisão de sair, a decisão de você hoje deixar a sua zona de conforto, a comodidade, o medo, a sua decisão de viver um cristianismo explícito, a sua decisão de deixar o orgulho, deixar pecados, deixar coisas que se tornaram ídolos na sua vida, coisas que te impedem de ir, muitas vezes, na direção do de fora. Essas decisões vão determinar as histórias que você vai contar lá na frente. Quando eu leio essa frase, vem 2 coisas na minha mente. Primeiro, como seria terrível se as minhas decisões do passado tivessem sido outras. E hoje eu estivesse dizendo: puxa, um dia Deus me disse, sai, vai, e eu não obedeci. E não fui por orgulho, não fui por medo. Como que teria sido? E essa frase também me leva a orar a Deus, dizendo: Deus, não permita que eu deixe de ouvir todas as vezes que você disser para mim, sai e vai. Que a sensatez não seja um obstáculo para eu ouvir a tua voz. E que a sensatez não seja um obstáculo para nós como comunidade. Ouvir Deus dizendo para a gente, sai e vai na direção do de fora. Tem um outro verbo nesse trecho, que não vou gastar muito tempo, mas eu farei de você. Aqui nós temos uma aula de gramática, de novo, nós precisamos voltar. Nós temos o sujeito oculto, certo? Farei de você um grande povo. Quem é o sujeito oculto nessa frase? Deus. Deus não disse para Abraão,
eu quero que você vá e se torne um grande povo. Ele fala, você sai e vai. Eu vou fazer de você um grande povo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, eu quero que você simplesmente saia e vai. E eu me lembro quando vim para a Lagoa Santa, a minha pergunta era, Deus, eu não dou conta de plantar a igreja, eu não dou conta de pastorear um monte de gente, não dou. Eu não estou mandando você dar conta, estou mandando você sair e ir. A igreja que vai acontecer lá, eu vou fazer. E até hoje eu tenho percebido que Deus está bagunçando todos os meus planos aqui na Lagoa Santa. Porque até agora Ele tem deixado eu fazer o que eu quiser, feito um sábado coreto. E de vez em quando eu sinto Deus dizendo para mim, e aí, agora eu posso fazer alguma coisa? Posso trabalhar no meio dessa igreja? Então, eu não estou preocupado, sinceramente, na forma que essa igreja vai tomar. Eu estou preocupado em ser fiel. E estou preocupado que nós sejamos fiéis naquilo que Deus tem nos mandado. O que Ele vai fazer e no que essa igreja vai se tornar nos próximos anos, eu não sei. Eu já falei, não tenho pretensão de que essa igreja seja uma igreja mega igreja. À medida que essa igreja vai crescendo, vocês podem cobrar de mim, essa igreja vai se multiplicar. Ela não vai ser uma mega igreja, mas ela vai ser uma igreja que vai se multiplicar. Por isso que a gente vai precisar de gente que assuma essas igrejas que vão se multiplicar. Mas se Deus fizer isso, eu não sei o que eu quero. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu queria uma coisa. Hoje eu quero outra. Quando eu cheguei aqui, eu queria uma igreja que explodisse. Hoje eu quero uma igreja que dê pra gente, pelo menos, jogar um futebol na sexta-feira, ter uma comunidade para fazer um churrasco no sábado, né? E ter a minha comunidade de amigos. É isso que eu quero. Mas eu tenho a impressão que Deus talvez não queira isso. Mas eu deixo com Ele. Sua missão é sair dessa comodidade, dessa plataforma que colocaram na sua mente e que impede você de viver um cristianismo contagiante. Sai e vai. Deixa Deus te usar com integridade e relevância na sua profissão. Gere transformação a partir da sua presença, onde Deus quer que você esteja. E o resto é Deus que vai fazer. Essa última frase. Nós somos transformados não pelas promessas que fazemos para Deus, mas pela confiança que nós temos nas promessas que Deus faz para nós. Quantas vezes eu já prometi coisas para Deus e não cumpri? E tenho certeza que você já fez isso. Quantas vezes você disse, Deus, eu prometo que eu não faço isso, Deus, eu prometo que eu não faço aquilo, e a coisa não aconteceu. Por isso que o autor dessa frase diz que o que nos transforma é a confiança nossa naquilo que Deus já disse para a gente que ia acontecer. Quando Ele fala, eu farei, é Ele que vai fazer. Eu estarei com você. Assume a decisão, assume essa ideia, assume esse dom, assume esse negócio que eu estou dizendo para você fazer, assume isso e eu vou te abençoar. Não tenham medo de ser profissionais na área de vocês, assumindo a posição que vocês têm que assumir na área de vocês. Não tenha medo do que os outros vão pensar de vocês. Apenas saiam e vão. Confie na promessa de Deus para você. Ele vai fazer. Por isso, quero que você pense nessa noite nessas coisas que a gente conversou. A gente não está aqui para brincar. O Evangelho precisa ser pregado nessa comunidade. E o Evangelho não tem nada a ver com muitas das coisas que a gente tem presenciado aí fora. O Evangelho é boa notícia. Boa notícia de que Deus te ama. E que ama a todos, apesar dos pecados. E que Deus convida as pessoas para caminhar com Ele. Isso é uma boa notícia. Principalmente para quem está perdido. Para quem se sabe pecador. Para quem se reconhece como alguém imerecedor. Será que pessoas ao seu redor precisam do Evangelho que alcançou você? Alguns de seus parentes, de seus amigos, gente que estuda na mesma classe, na mesma escola, gente do seu condomínio. Eu conheço algumas histórias de alguns condomínios aqui, de gente que tem relacionamentos rompidos uns com os outros. Não são amigos da comunidade, gente. São amigos nossos que não estão na comunidade. Eu estava conversando com alguém que mora nesse condomínio e falei assim para a pessoa, olha, já pensou quando o Evangelho entrar na vida dessas pessoas? E reconciliar? Já pensou também
quando essa comunidade for conhecida por uma comunidade que vai na direção dos menos favorecidos da nossa cidade e dá para eles uma condição de resgatar a sua vida e retomar a sua vida, quando essa igreja for na direção de famílias e restaurar a alegria dentro dessas famílias de novo, porque o Evangelho entrou lá, será que as pessoas ao nosso redor precisam do Evangelho que nos alcançou? De onde eu e você precisamos sair e ir para que essas pessoas sejam abençoadas? Porque a gente sai e vai para que as pessoas sejam abençoadas. E o que eu percebo na minha vida é que quando eu saí, todas as vezes que eu saí e fui, pessoas foram abençoadas ao meu redor. Eu fui muito abençoado, mas gente foi muito abençoado, e isso acontece comigo com você, quando a gente sai e vai, pessoas são abençoadas. Se a gente não vai e não fala, não anuncia, como é que eles vão saber das boas notícias? Como é que as pessoas vão entender que Deus as ama se a gente não falar que existe esperança em Cristo? Se eles nunca ouviram dessa esperança? Deixa o teu medo, vai no encontro dessas pessoas. Deixa o medo de ser rejeitado e vai na direção dessa turma. De maneira aberta, saudável, de maneira bonita. Como cristão, como discípulo de Jesus, abraça, senta, conversa, ouve. Como eu queria que tivesse mais gente hoje à noite aqui. Mas quando eu orei pedindo que Deus trouxesse as pessoas certas ontem à noite, Deus trouxe as pessoas que Ele queria trazer. Talvez eu tenha que repetir isso outro dia, então não se incomodem. As organizações que nós pertencemos precisam do Evangelho que nos alcançou? O trabalho que você, o pessoal do seu emprego precisa? Onde você dá aula, onde você atende? Onde você faz aquele projeto? Será que o Conselho Nacional de Psicologia precisa do Evangelho? Será que o Conselho Nacional de Medicina precisa do Evangelho? Será que a OAB desse país precisa do Evangelho? Será que o sistema educacional, Marluz, precisa do Evangelho? Será que o sistema judiciário desse país precisa do Evangelho? Será que a prefeitura de Lagoa Santa precisa do Evangelho? Hã? As ONGs dessa cidade precisam do Evangelho? E sabe quando que eles vão ser transformados? Quando eu e você sairmos e formos na direção deles, sem medo, sem orgulho, e a gente conversou semana passada, sem arrogância, sem pressupor que nós somos os donos da verdade, embora nós tenhamos a verdade. A gente for na direção desse pessoal, eles vão ser abençoados. De onde que a gente precisa sair e ir para que essas organizações sejam transformadas? E por último, na nossa cidade tem diferentes grupos. Será que eles precisam do Evangelho que nos alcançou? Nós temos moradores de rua, poucos, não sei. Nós temos gente com problema com drogas. Nós temos gente que mora em condomínios fechados. Nós temos diferentes grupos de pessoas que precisam do Evangelho. Sabe como é que o Evangelho vai chegar nesses grupos? Através do método que Deus tem usado há 4.000 anos. Falando para nós aqui, ó, sai e vai. E eu vou fazer algo. E eu vou abençoar. E aí alguns de vocês tomam essa decisão de sair e ir, sejam jovens ou adultos, e vocês vão, e aí 10, 20 anos depois, talvez vocês vão estar aqui, contando uma história linda. Porque as decisões que você toma hoje determinam as histórias que você vai contar no futuro. Quando eu olho para alguns de vocês, eu não vejo simplesmente o
rosto de vocês. Eu vejo histórias, sabia? Legal isso. Alguns de vocês eu olho e passo um filme na minha cabeça, voltando assim, rebobinando a vida, de tudo aquilo que a gente viveu nos últimos anos. Eu quero que vocês também tenham a oportunidade de viver a história com algumas pessoas que vocês vão abençoar. E daqui 20 anos, daqui 10 anos, eu quero estar ouvindo vocês contando essa história aqui, em outros lugares. Então você fechar os seus olhos um pouco, deixar que o Espírito de Deus fale com você. Sai e vai. Procure entender claramente aonde Deus está desafiando você, de onde Deus está desafiando você a sair, para onde Deus está te enviando. Essa comunidade, ela está aqui para promover essas saídas e essas idas. Talvez eu não vá, mas se Deus está te levando, eu quero participar disso. Lembra que as decisões que tomarmos hoje determinarão as histórias que vamos contar amanhã. Busque a presença de Deus. Pai, obrigado pelo teu amor, pela boa notícia de que o Senhor nos ama. Obrigado, Deus, por fazer as boas notícias de Jesus chegar até nós. Muitos de nós aqui temos caminhado alguns anos contigo já. Cada ano que passa a gente vai descobrindo um pouco mais do que significa essas boas notícias. Isso tem me dado segurança de caminhar contigo. Saber que apesar dos meus pecados o Senhor me ama. Apesar dos meus pecados o Senhor tem interesse na minha vida. De que apesar dos meus pecados o Senhor quer me usar para abençoar outros. Talvez nessa noite alguns de nós não tenhamos ideia do que o Senhor quer fazer. Mas ajuda a gente a entender da onde nós temos que sair, sejam de um espaço geográfico, seja de uma condição emocional, e para onde o Senhor está nos levando, seja para um outro lugar geográfico, ou seja para uma nova caminhada no uso dos nossos dons, das nossas vocações que o Senhor derramou sobre nós. Essa igreja não deixe de ouvir a tua voz dizendo: sai, Pai, Deus. Quando a gente sair e for, sejamos portadores das boas notícias. As boas notícias de que o Senhor vai abençoar e vai alcançar aqueles que precisam de Ti. Nos usa. É isso que eu peço a Ti nessa noite. No nome daquele que um dia saiu em Sua glória e veio na direção deste mundo e se tornou um ser humano e viveu como gente, cheio de graça e de verdade, que nós vimos a Sua glória. Jesus, que a graça dele, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, que o consolo do Espírito Santo esteja nas nossas vidas, nos capacitando hoje, durante essa semana, e
para todo sempre. Amém. Meu querido, uma boa, excelente semana para você. Deus te abençoe.